Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus esteja na sua vida, no seu ministério, que Deus esteja abençoando continuamente você como professor, à frente da sua classe. Para nós é uma alegria, é um prazer poder mais uma vez estarmos juntos aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno para poder meditar nas lições bíblicas da escola dominical. Nós estaremos dando início a mais um trimestre, estaremos estudando agora a lição dos jovens. Aliás, nós estaremos vendo a primeira lição do segundo trimestre de 2019. E esta primeira lição nós estaremos estudando aqui sobre um mundo imerso numa cultura materialista. Durante todo esse trimestre nós estaremos aprendendo sobre cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. É uma lição maravilhosa, comentada pelo pastor Natalino das Neves. Para nós é uma alegria poder juntos nós estamos aqui falando desse primeiro tema, um mundo imerso numa cultura materialista. Que Deus possa te abençoar maravilhosamente nesse trimestre. Você que possa estar chegando agora, talvez seja a sua primeira aula, que Deus continue te abençoando, que você seja um professor abençoado por Deus, um exímio professor. Você que já é professor da Escola Bíblica Dominical, é um prazer para nós poder estar contribuindo uma vez mais no seu ministério. Então, nós estaremos estudando aí, baseado na primeira epístola de João, capítulo de número 2, e os versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a leitura do texto bíblico e, inclusive, o texto do dia também está aí na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós estaremos vendo aí algumas palavras que são comuns nós ouvirmos na igreja. Por exemplo, nas leituras bíblicas, é muito comum você ouvir alguma das palavras que nós iremos falar aqui hoje, que já foram até lidas, porém o que não é comum é nós darmos o que elas significam, falar do que elas representam, tá? Mas essa lição ela vai dar-nos aqui, vai nortear para que você possa entender, não somente entender, mas para que você possa também auxiliar aos jovens na sua classe, passar para eles o significado das mesmas. Por exemplo, o que é concupiscência? O que é a concupiscência? Ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. É ganância por poder, ganância por dinheiro, ganância pela a cobiça, né? É a cobiça. É aspiração por satisfações sexuais, é o desejo pela satisfação sexual. Na Bíblia nós vamos ver que isso é a concupiscência da carne. Também é o anseio pelos prazeres sensuais, desejo sexual exagerado. Tudo isso está dentro dessa questão da concupiscência.
tá? É um desejo, dentro da filosofia de Agostinho, é um desejo, é um desejo desmedido, né? Libertino, pela lascívia carnal, tá? Dentro da filosofia de Agostinho, ele empregava a concupiscência nesse ponto de vista, como desejo libertino, como lascívia carnal, voltada para os desejos da carne. Tá? Outra questão importante, quais são os sinônimos de concupiscência? Quando nós falamos de concupiscência, o que é sinônimo de concupiscência? Tá? Incontinência, lascívia, luxúria, cobiça, carnalidade. Então tudo isso envolve a concupiscência. Nós estaremos vendo, nós falamos aqui já sobre isso, a concupiscência. Tá? Outra questão importante, outras palavras também nós vamos ver aqui na lição de hoje. Por exemplo, o orgulho. Tá? O que é orgulho? É um sentimento de satisfação que alguém tem de si. Tá? Um sentimento exagerado que a pessoa tem de si próprio. Tá? É aquela admiração que a pessoa tem de si. Tá? Orgulho. A cobiça é um desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, por bens materiais, tá? Por glórias. Isso é cobiça. Tá? Esse desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, por bens materiais, por glória. A pessoa não mede esforço para alcançar isso. Tá? É um desejo desmedido. Tá? Por isso. E o que é soberba? É a expressão de orgulho, de altivez, de arrogância. É um conceito que a pessoa tem elevado de si próprio. Isso é soberba. Tá? É um conceito elevado que a pessoa tem de si próprio, é o autoconceito de si. Tá? Isso é soberba. Então nós estaremos falando aqui hoje, e os irmãos vão ver que nós estaremos falando usando essas palavras. E quando nós falarmos dessas palavras, nós estamos aqui já o significado das mesmas. Pois bem, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que está aí no primeiro tópico da lição de hoje. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que é o mundo? É a pergunta. O que é o mundo? Nós vemos aí que tem 3 diferentes significados para o mundo, quando nós falamos sobre isso. Então, quando nós, principalmente em relação à juventude, à adolescência, a gente usa muito essa expressão mundo, mundo, mundo para eles. Né? Por quê? Porque é algo que vem de frente com a nossa fé, o mundo, as coisas do mundo. Então nós usamos muito essa expressão para os jovens, para os adolescentes, mundo. Tá? Mas quando nós falamos do mundo, nós precisamos ter em mente 3 coisas importantes, tá? Ou significados importantes. Primeiro, nós vamos ver que a palavra mundo, tá? Que do grego quer dizer cosmos, tá? Tem 3 diferentes significados. O primeiro está na lição aí, é um mundo físico, tá? O mundo físico, aquilo que nós vemos, aquilo que nós contemplamos, tá? O mundo quando nós olhamos a natureza, quando nós olhamos esse céu, essa coisa mais linda que Deus criou, tá? Que no Salmo 24 vai expressar lá, foi Deus quem fez o mundo é do Senhor, a terra pertence ao Senhor, tudo que nela há foi Deus que fez. Então, o mundo físico. Tá? Então, quando nós olhamos para isso, a palavra mundo quer dizer isso também. Então, precisamos diferenciar, tá? Esses 3 diferentes significados. Quando nós falamos mundo físico, aquilo que Deus criou, e isso é digno, tá? O mundo físico é digno da nossa admiração. Nós podemos analisar o mundo, ver a criação de Deus e cultuar, glorificar a Deus por aquilo que Ele fez, que é lindo demais. É a coisa mais linda, quando você vai no mar e contempla aquilo que Deus fez, que coisa linda, coisa maravilhosa. Quando você contempla a natureza, que coisa linda que Deus fez, e como a
A ciência apresenta as descobertas, que coisa linda, glória ao nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Isso a palavra mundo se aplica a isso. Tá? Mas o mundo também, dentro dessa questão aí de cosmo, também significa a humanidade em geral. A humanidade em geral. O mundo todo ficou sabendo, um exemplo de uma certa notícia. O mundo inteiro ficou sabendo. Não está falando da natureza, daquilo que foi criado. Está falando da humanidade em geral. E isso também quer dizer mundo. Tá? É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Tá? Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? Está falando da humanidade em geral. Todos os habitantes da terra. Então, também se aplica a palavra mundo, a humanidade de forma geral. Tá? Mas também, quando fala a palavra mundo, diz respeito ao sistema dominante que se opõe a Deus. O mundo como aquele sistema dominante que se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus, se opõe à grandeza de Deus, que faz rebelião contra Deus. E esse sistema que domina, que se opõe a Deus, é que Satanás é príncipe. Satanás é o príncipe deste mundo. Tá? Nesse sentido aqui. Satanás, ele não é o príncipe do mundo que foi criado por Deus, aquilo que Deus fez. Porque senão o Salmo 24 seria uma mentira, né? Satanás, ele não é o dono do mundo como a humanidade em geral. Nada disso pertence a ele, pertence a Deus. Mas esse sistema que é contra Deus, esse sistema que é dominante aqui nessa terra, que é aqui nesse mundo, esse sistema que Satanás é o príncipe, diz, é o príncipe deste mundo. Esse sistema é chamado também na Bíblia de mundo. Então os textos aqui de Mateus 16, 26, João 14, 17, João 15 e 18, os irmãos vão lendo na classe, os irmãos vão ter essas referências aqui para mundo como o sistema dominante que se opõe a Deus. Tá? Esse sistema que rege, que faz com que as pessoas se voltem contra Deus, que faz com que as pessoas distanciem de Deus, que leva as pessoas para longe de Deus. Esse sistema que domina, esse sistema domina no sentido do pecado, que conduz a pessoa ao pecado, que faz com que o pecado seja prioridade, que faz com que o pecado seja motivo de ser amado, idolatrado. Esse sistema é chamado de mundo. Então, primeiro nós entendemos aí o que é mundo. E diz aí, é por isso que nós vamos entender o que João diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. João está dizendo, olha, você não pode amar aquilo que Deus criou. Não é isso que João está dizendo. Deus não está falando de mundo aqui no sentido daquilo que foi criado por Deus. Quando ele diz não ameis o mundo, ele não está dizendo que você não pode ver a criação, o céu, a praia, aquilo que Deus fez, que é coisa linda, e admirar isso. João não está falando sobre isso. João está falando não ameis o mundo, esse mundo aqui como esse sistema dominante, pecaminoso, que Satanás é o príncipe, que Satanás é quem governa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. É esse mundo aqui. João diz, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Então, quando nós analisamos esse mundo aí, na lição nós vemos aí 3 tipos de pessoas que nós vemos aqui, as que, primeiro, as que não conhecem a Deus, quando nós falamos deste mundo, tá? Quando nós vemos essa primeira carta de João aí, ela mostra que o mundo é constituído por pelo menos esses 3 tipos de pessoas. As que não conhecem a Deus, tá? Quando nós analisamos o capítulo 3, o versículo 31 aí, tá? E depois ele vai falar aí daquelas pessoas que são contrárias à igreja de Cristo, os inimigos que se opõem à igreja, tá?
Então, primeiro tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, tem aquelas que são contrárias, são inimigas da igreja, é por isso que a igreja passa tamanhas perseguições, tamanhas provações, lutas, tá? Tem aqueles que não conhecem a Deus e, além de não conhecer a Deus, se colocam como inimigas da igreja, são contrárias à igreja de Cristo. E também um terceiro grupo aí, que são as pessoas que Romanos capítulo de número 12 vai falar exatamente sobre isso, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Porque no mundo nós vamos ver as pessoas que são que não conhecem a Deus, pessoas que são contrárias à igreja e aquelas que são dominadas pelo maligno. São escravas pelo maligno. Vivem na escravidão do diabo. Então são três grupos de pessoas. Não conhecem a Deus, elas são contra a igreja de Cristo e são dominadas pelo maligno. Então, por isso que quando nós analisamos o capítulo 12 de Romanos, nós vamos entender lá, no versículo 1 e 2, que quando Paulo diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, Paulo está dizendo o seguinte, nós não podemos ter a mesma forma deste mundo. Por quê? Porque o que há neste mundo? Falta de conhecimento de Deus. O que há no mundo? Inimizade contra o Senhor e contra a sua igreja. O que há neste mundo? Pessoas que são guiadas pelo maligno. Então não há lá igualdade com a igreja. Não há compatibilidade. A forma do mundo é diferente da forma da igreja. Como eu sempre digo, eu sempre exemplifico isso de forma, você pegar um copinho de plástico de 100 ml e você pode ver que tem várias marcas de copo de plástico, várias fábricas, mas quando vai lá, eu quero de 100 ml, vamos ver que é a mesma forma. As marcas são diferentes, mas a forma é a mesma. Você tem uma moto ou você tem um carro e você quer comprar uma peça que é similar, não é uma peça original, mas é similar, mas a forma lá é a mesma, é o mesmo molde, dá certo. O crente não tem o mesmo molde do mundo, não dá certo. O crente, ele não é a mesma forma do mundo. A forma do mundo é uma, a forma da igreja é outra, é diferente, somos diferentes. Jesus nos fez diferente do mundo. É por isso que vai dizer, não ameis o mundo, não ameis o mundo. Nós como diferentes, nós precisamos nos posicionar como sal da terra e luz do mundo. Aliás, não consta na lição, Mateus capítulo 5, o versículo de número 13 e 14, vai dizer lá, aliás, Jesus está no Sermão do Monte dizendo o seguinte, quando vocês analisam o texto e o contexto, vocês vão ver que Jesus está dizendo que Ele nos fez, nós sal da terra e luz do mundo. E quando ele fala, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Em seguida, no versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. E na sequência, vocês vão ver que Jesus está dizendo o seguinte, que luz é essa? As nossas boas obras. Jesus está ali, no capítulo 5, versículo 13 e 14, dizendo o seguinte, ele está nos confrontando, dizendo que nós precisamos nos colocar como sal e como luz. Como sal não podemos ser insípido. Como luz, essa luz não pode ficar escondida, não se esconde uma cidade edificada sobre a rocha, pelo contrário. Da mesma forma a luz, você coloca a luz lá em cima para clarear, não põe ela escondida debaixo do velador. Então Jesus está nos confrontando dizendo o seguinte, você precisa se posicionar, você precisa ter uma posição de influência. Então no mundo, nós não podemos amar o mundo, nós precisamos influenciar o mundo. Nós precisamos influenciar o mundo. O jovem, ele não deve ser influenciado pelo mundo. O jovem deve influenciar o mundo. Essa é a nossa posição. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Não está falando que você deve odiar as pessoas. Não está falando que você deve virar as costas. Não.
Está dizendo que você não pode se deixar ser influenciado por esse sistema mundano. Está dizendo que você deve influenciar e não ser influenciado. O amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus. O que é inconsistente? Tá? O que é inconsistente? É que não tem estabilidade. Esse é o significado. Sem lógica, sem fundamento, é incoerente, infundado. Isso é inconsistente. Então, quando fala que o amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus, está dizendo que isso é algo que não tem lógica, não tem fundamento. Tá? É algo que é incoerente. Ou seja, ou você ama a Deus ou você ama o mundo. As duas coisas não dão certo. Exatamente isso. O autor diz que o coração do crente é muito estreito para caber esses dois amores. Ou você ama a Deus ou você ama ao mundo, as coisas do mundo. Então, o amor ao mundo é inconsistente. Então, nós precisamos entender que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos ao Senhor, nós não teremos olhos para o mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, inclusive consta aqui na lição, ele diz lá, que na sua oração, falando dos seus discípulos, e ele mesmo diz, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, nós não somos do mundo. Tá? Então, aliás, ele também diz lá, quando ele orienta os discípulos, vocês serão caluniados, perseguidos, entendeu? Por quê? Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, Jesus está falando de uma clara diferença entre o que ama a Deus e o que ama o mundo. Então é incoerente, não há compatibilidade entre o amor ao mundo e o amor a Deus. Então nós devemos amar ao Senhor, somente ao Senhor. Tá? É isso que ele exige de nós. Agora, quando nós analisamos também no segundo tópico aí, vai falar sobre a cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. A cobiça da carne, porque diz lá no versículo 16 do texto bíblico aí, diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Tá? Então, baseado nesse texto aí, a cobiça da carne. Tá? Então, nós já passamos aí no início, o que é cobiça? É um desejo desmedido pelo poder, é um desejo desmedido pelo dinheiro, é um desejo desmedido por bens materiais, é um desejo desmedido por glórias. Isso é cobiça, tá? E quando nós falamos da cobiça da carne, ela diz respeito desse desejo desmedido, tá? Essa falta de domínio sobre os próprios desejos carnais, esse anseio por satisfazer os apetites carnais, tá? Então, as pessoas que se entregam à cobiça da carne tornam-se escravas do pecado, tá? E aí temos o exemplo, escrava da prostituição. Tem pessoas que não conseguem deixar de prostituir-se. Escravas da impureza. Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa pensa é impuro, desagrada a Deus, é imoral. Tá? A lascívia. Infelizmente, há muitos jovens que não conseguem ter comunhão com Deus por causa da lascívia, por causa de pecados relacionados aos desejos carnais, entendeu? Jovens que, infelizmente, não conseguem deixar de satisfazer os seus apetites sexuais, masturbando-se, enfim, e tantos outros desejos como que instigam a satisfação carnal. Tá? Isso através de palavras, de pensamento ou na prática, tá? A lascívia envolve tudo isso, também idolatria ou a feitiçaria, tudo isso diz respeito à cobiça da carne, tá? Conforme Gálatas capítulo 5. O cristão deve ter domínio sobre a natureza humana, é essa a grande questão. O homem carnal, tá? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, tá?
Nós precisamos ter domínio sobre essa natureza. É por isso que Paulo ele escreve lá sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Então, se você alimenta a carne, você vai viver na carne. Se você alimenta as coisas do Espírito, você vai viver no Espírito. Tá? Então, nós precisamos ter domínio sobre estas paixões da concupiscência. Nós precisamos ter domínio sobre a natureza pecaminosa. Tá? E algumas pessoas atribuem as suas práticas imorais ao diabo, dizendo que o diabo fez isso. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem dominar seus apetites. Tá? E não adianta culpar Satanás, ele peca desde o início, nós sabemos disso. Tá? Mas você, eu, todos nós precisamos seguir as orientações bíblicas e vencer os nossos próprios maus desejos. Tá? É isso que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 14. Que ninguém sendo tentado diga de Deus, por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Então não é de Deus. Não vem de Deus a tentação. Porque Deus não é tentado pelo mal e nem a ninguém ele tenta. Mas Tiago diz, mas quando o homem é tentado, tá? Pelos próprios maus desejos, ele vai dizer. Tá? Pelos próprios maus desejos. E uma vez que ele cede a isso, uma vez que ele dá lugar a isso, gera o pecado. É isso que Tiago diz lá. Tá? Então, nós não podemos transferir para Satanás aquilo que é fruto de nós mesmos. Se nós não vencermos o nosso eu, se nós não vencermos a nossa carne, esse homem interior, nós devemos estar vivendo cheio do Espírito para que as obras da carne sejam abafadas, não sejam manifestas, para que nós venhamos a vencer o homem carnal, tá? Que essa natureza pecaminosa que diz aqui na lição. Então, quando fala da cobiça da carne, fala exatamente sobre isso, sobre essa falta de domínio sobre os desejos carnais. E devemos tomar cuidado com isso. Tá? Fala também da cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Tá? Os olhos são consideradas janelas da alma. Janelas da alma. Tá? Através a sua alma tem contato com o mundo físico e através dos olhos é que absorve todas essas informações. Tá? Agora, nós temos alguns exemplos aqui, tá? Nós estamos falando da cobiça aqui, tanto da carne quanto dos olhos. Tá? Mas vejam bem, o exemplo de Adão e Eva. Tá? A Bíblia vai dizer que eles viram o fruto e viram que o fruto era bom. Foram atraídos pelos olhos. Foram atraídos pelos olhos. A Bíblia vai falar também de Acã, tá? No capítulo 3, versículo de número 6 e 7, lá de Gênesis, fala de Adão. Tá? Acã, nós vamos ler lá, Josué, no capítulo 7, versículo 20 e 21. Fala de Acã. Então vejam bem, Acã, a batalha já tinha sido ganha. Já tinham derrotado a Jericó. Tá? Mas Acã viu, e a ordem era o seguinte, não peguem nada. Tudo que tem lá é anátema, é maldição, não peguem nada. Mas Acã viu uma cunha. Uma cunha. E ele olhou aquilo e a cobiçou aquilo, ele desejou aquilo. Tá? Esse é o problema da cobiça dos olhos. É quando você olha e você absorve aquilo. A sua alma absorve através dos olhos. Tá? E isso vai gerar o pecado. Acã pecou quando ele pegou a cunha. Tá? Adão e Eva pecou quando comeram do fruto. Mas tudo isso começou com a cobiça dos olhos. Tá? Vai citar aqui o caso de Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Quando Davi, diz a Bíblia que
numa tarde, versículo 2 lá do capítulo 11, numa tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher. Primeiro ele vê a mulher, tá? E de lá de cima, olhando para aquela mulher, o versículo de número 2, essa mulher que estava tomando banho, e aí a Bíblia diz, e ela era formosa. E o problema começou aí. A concupiscência dos olhos ali. A cobiça dos olhos. Tá? Davi, se ele tivesse olhado e tivesse, isso não é para mim, eu não devo fazer isso. Tá? Não devo fazer isso. E ele tivesse voltado ou não olhado mais, tudo bem. Né? Como uma pessoa que olha e vê, é possível que, principalmente na área dos jovens, né? É possível que você vê alguém e vê alguma coisa que, se você continuar olhando, você vai pecar. Mas se interrompe. Interrompe aquilo. É o que Jesus fala em Mateus capítulo 18, versículo 9. Se o teu olho te faz pecar, tá? E alguma tradução diz lá, se o teu olho está te condenando, né? É melhor você arrancar o olho e entrar sem olho na vida eterna do que com os 2 olhos e ir para o inferno. Jesus não está mandando enfiar um bisturi aqui e tirar o olho, fazer uma operação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, se por conta da cobiça dos olhos você está pecando, para com isso. Se você está olhando certas coisas, está indo para o coração, está te fazendo pecar, para de olhar. Para de olhar. Se algum programa está te fazendo pecar, então não veja mais. Se alguma revista está te fazendo pecar, não veja mais. Se o seu celular, em algumas páginas, você está te fazendo pecar, não veja mais. Esse é o grande problema da cobiça dos olhos. E afeta muito os nossos jovens, por conta do acesso que eles têm a muita coisa. Então, são muito mais alvejados por esse mal. Então, é justamente aí que devemos tomar esse cuidado. E isso, a Bíblia diz, não vem do Pai. Não procede de Deus isso. Não, Deus está me tentando porque colocou tal coisa para me ver. Deus não tenta ninguém pelo mal. Isso não vem de Deus. João deixa muito claro isso aqui, quando ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, isso não procede de Deus. Então não adianta o jovem dizer, olha, Deus me testou, colocou uma mulher nua na minha frente. Não, é possível que isso aconteça uma hora ou outra, mas porque você viu aquilo, você vai pecar? Não, agora se você ficar contemplando, aí é pecado. Você viu alguma coisa que vai te fazer pecar, e se você continuar e permitir que aquilo vá ao seu coração, você vai pecar. Mas não diga que isso partiu de Deus, isso é do mundo. Isso não procede do Pai. Davi, ele pecou dessa forma. Adão e Eva pecou dessa forma. Acã aqui é um exemplo. E qualquer um de nós que nos deixarmos levar por esse mau desejo, pela cobiça dos olhos, nós certamente pecaremos também. Então devemos tomar cuidado com isso. A soberba da vida, eu também falei aqui o que é soberba. É expressão de orgulho, de altivez, tá? É arrogância, ou é aquela pessoa que tem um conceito elevado de si. É um conceito elevado de si. Ela olha para si de forma exagerada, tem um conceito muito elevado de si. É a autoelevação, tá? Então, a soberba da vida. Nós, quando analisamos essa questão da soberba da vida, tá? Por exemplo, o mundo, o que o mundo diz? O que o mundo passa? Qual a mensagem do mundo? Tá? As pessoas famosas acabam influenciando outras pessoas, tá? Principalmente juventude. Os jovens, é muito fácil olhar na sua classe e você olha para um jovem, você vê a imagem de um artista. É muito fácil isso, você olhar para um jovem, ouvir a fala de um artista, porque se espelham nas pessoas famosas, as pessoas buscam fama, e alguns deixam isso entrar no coração e a pessoa acaba virando uma pessoa soberba,
A autoelevação, a pessoa acaba se achando superior a outra, melhor do que outra, entendeu? A pessoa acaba com essa busca desenfreada pelo glamour. A mensagem que o mundo passa é o que está escrito aqui, acaba valorizando o ter mais do que o ser. E nós, como servos do Senhor Jesus, e analisando o exemplo de Jesus, nós vamos ver o quê? Que Jesus não ensinou isso, que nós devemos valorizar o ter mais do que o ser. Jesus, ele ensinou a abrir mão de si. Jesus fez isso que Jesus fez. Ele abriu mão do ter para ser o nosso Salvador. Tá? Infelizmente, o que nós vemos é pessoas sendo influenciadas pela soberba da vida, tá? E acabando pisando em outras pessoas para alcançar alguma coisa, menosprezando outras, desprezando o seu irmão, tá? Por conta de uma posição, enfim, por conta de um nome. Tá? Então nós temos exemplo na Bíblia, por exemplo, o jovem Geazi. Ele ficou mais preocupado com o ter do que com o ser. Tá? Eliseu já tinha dito, olha Geazi, isso no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 20. Eliseu já tinha dito, não quero presente para Naamã. Pode ir embora com o que é seu, Deus já te abençoou. Mas o Geazi, o tanto de presente que Naamã ia dar para Eliseu, o tanto de vestido, tanto de roupa, prata, por que Eliseu não recebeu? E o Geazi, ele, por conta dessa soberba da vida, esse desejo por ter, Geazi acabou pecando. E ele ficou leproso por causa disso. Porque ele foi atrás e ainda inventou mentira. Eliseu voltou atrás do que disse. E foi lá e pegou os presentes. Geazi é um exemplo negativo disso. Tá? Capítulo 5 de Atos vai falar de Ananias e Safira, que eles também preocuparam com ter do que com ser. Eles não pensaram, eles não mediram esforço para mentir contra o Espírito Santo, contra Deus, retendo a parte do bem que eles venderam, dizendo, olha, todo bem está aqui. Mentira, eles estavam mentindo para Deus. Estavam mentindo. Pedro chega a dizer lá no capítulo 5, vocês tentaram ao Espírito Santo. A palavra tentar lá a Deus, vocês vão ver que quando Israel tentou a Deus, lá no deserto, eles tentaram a Deus como quem está dizendo o seguinte, olha, Deus vai cumprir a sua parte na aliança mesmo ou não? Será que Deus é capaz de cumprir o que ele prometeu ou não? Eles colocaram Deus à prova, colocaram Deus na parede. E quando essa expressão aqui, tentar o Espírito Santo, é como se estivesse dizendo, o Espírito Santo sabe mesmo do que nós fizemos ou não? O Espírito Santo viu mesmo o que nós fizemos ou não? Será que ele é capaz de saber? Então eles morreram ali, preocupados com dinheiro, preocupados com valores, retendo. Eles preocuparam mais com o ter do que ser servos fiéis e verdadeiros de Deus. Tá? Então, vamos partindo aí para o terceiro tópico e último tópico, tá? Dizendo o seguinte, entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. Tá? Primeiro, a vida é passageira. Quando nós analisamos aqui esse primeiro subtópico aqui, nós lembramos do capítulo 12 de Eclesiastes. Quando Salomão diz lá, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Então, é lógico que Salomão, ele era novo, né? E quando ele era novo, ele teve muitas oportunidades. Então, basta olhar o capítulo 2 de Eclesiastes, vocês vão ver o glamour, né? A vida esplendorosa de Salomão. Salomão, ele sobressaía em inteligência acima de todos, tinha o que queria, conseguia o que queria. Ele diz, eu não neguei nada aos meus olhos, tudo o que eu queria eu fiz, nada disso eu neguei, tudo o que eu quis, qualquer prazer, eu tive tudo que eu possuí, entendeu? Eu me esbanjei em prazer. Só que Salomão, no Eclesiastes, vai dizer, tudo isso é vaidade. Isso valeu a pena? Eu lembrei de Deus nesse momento. Aí quando nós analisamos o capítulo 11,
o versículo 9 de Eclesiastes, nós vamos entender. Ele diz, olha, você aproveite bem as oportunidades. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Aproveite bem as oportunidades. Tudo que vier à sua mão, faça. Só que lembre de uma coisa. De tudo isso, Deus pedirá conta. Esse mundo, os prazeres do mundo, essa vida ela é passageira. Então você tem que valorizar. Eu sei que o materialismo que esse mundo oferece, os bens materiais, todos esses prazeres, tudo isso é aparentemente coisa boa, mas isso é passageiro. O mundo passa. E a sua concupiscência. É isso que João diz. Mas aquele que serve a Deus, aquele que teme ao Senhor, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então João está dizendo o seguinte, olha, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele está dizendo aqui, essa soberba, essa cobiça da carne, tudo isso está dizendo, tudo ele fala. Tá? Concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso, a concupiscência da carne, tudo isso, os prazeres que o mundo oferece, tudo vai passar. Porque tudo isso é do mundo e tudo vai passar. Então não esqueça que o mundo oferece prazeres, o mundo oferece uma completude que não é completude. A pessoa, agora eu estou completo, não está completo. O mundo oferece para os nossos jovens um casamento perfeito que não é perfeito. O mundo oferece para os nossos jovens prazeres que na realidade é o pecado que o mundo está oferecendo. O mundo oferece para os nossos jovens saídas para muitas portas de saídas que na realidade são entradas para o mal. Tudo isso vai passar, é passageiro. Por isso que João diz, vale a pena nós servir ao Senhor. Nós estamos no mundo, vivemos neste mundo. Você pode usufruir das coisas do mundo. Você pode viver neste mundo, lembrando que tudo que você faz aqui, tudo que você é aqui, um dia nós daremos conta. Essa é a visão correta. Aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, ele permanece para sempre. Então, jovens que venceram a oferta do mundo por meio da palavra, esses são aqueles que permanecem para sempre. Esses são aqueles que abrem mão daquilo que o mundo oferece. A Bíblia, Pedro vai falar sobre isso no capítulo 2, versículo 15, quando ele simplifica dizendo o prêmio de Balaão. Tá? Balaão também ficou cego pelo ter. É outro exemplo que eu citei lá atrás, né? Mas esse prêmio, um prêmio que o mundo oferece é o pecado. O prêmio que o mundo oferece não leva a Deus, é a perdição. É a perdição. Tá? Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vence o mundo, resiste à oferta, resiste às ofertas que o mundo, aos pratos que o mundo oferece, resiste a tudo isso. Tá? Então o jovem precisa ter em mente isso. Por isso que João diz, jovem, você já venceu o mundo. Aquele jovem que ama o Senhor. Foi dessa forma que nós vencemos o mundo, quando nós amamos a Deus. Quando o amor de Deus, ele ocupa primeiro lugar, primazia no coração do servo de Deus. Quando no nosso coração, que está lá em primeiro lugar, é o amor a Deus, nós vencemos o mundo. As ofertas do mundo não vão chegar ao nosso coração, porque nós vamos peneirá-las conforme a palavra de Deus. Tá? E nós vamos analisá-las conforme a palavra de Deus. Isso afeta o meu relacionamento com Deus? Esse presente que o mundo está me dando afeta o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus? Essa oferta que eu estou recebendo vai me atrapalhar no meu relacionamento com meu Deus? Então, se vai me atrapalhar, se vai me afastar do meu Deus, se vai atrapalhar o meu relacionamento com meu Deus, eu abro mão. Eu não quero. É assim que o crente, o servo de Deus, o jovem que serve a Deus, ele vence o mundo. Vence o mundo. É isso que João está dizendo. Então, sendo assim, nós estamos trabalhando em favor do que é eterno. Quem ama a Deus sente alegria em fazer a vontade divina. Tem como garantia
a vida eterna. Isso aqui é muito, essa expressão é muito linda. Tá? Quem ama a Deus tem alegria em fazer a vontade divina. Por quê? Porque tem a garantia da vida eterna. Tá? A vontade de Deus, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que deseja, pois a vontade de Deus para os seus filhos é sempre boa, agradável e perfeita. Então, fazer a vontade divina, tá? Fazer a vontade divina é interessante isso, porque tem muita gente que acha que porque está fazendo a vontade de Deus, ela quer dizer que não vai passar problema. Vai passar. Tá? Vai passar. Pelo fato de você estar fazendo a vontade de Deus, não quer dizer que você não vai ser perseguido. Porque Jesus diz, o mundo vos aborrece, o mundo vos persegue. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Então, estando fazendo a vontade de Deus, pode ser que você passe por um momento de desilusões. Pode ser que você passe por um momento de dificuldade. Os nossos jovens, eles enfrentam muitas contradições, muitas perseguições, principalmente aqueles que estudam, faculdade, etc., né, no trabalho, enfim, nos lares onde os seus entes queridos não são cristãos. Nossos jovens enfrentam tudo isso todos os dias, por fazerem a vontade de Deus, mas isso não quer dizer que eles devem fazer com tristeza a obra de Deus, pelo contrário. Tá? O fato de serem perseguidos, o fato de não terem uma boa aceitação no meio em que eles vivem, em que estudam, não quer dizer que eles não devem continuar fazendo com alegria a vontade de Deus. E o fato de eles estar fazendo com alegria não quer dizer que não estão sendo perseguidos. Porque a alegria é por conta do prazer em estar fazendo a vontade de Deus. Amar a Deus, fazer a sua vontade nos dá prazer, alegria. Independente das circunstâncias que nós vivemos e que nós passamos, o crente continua feliz em servir a Deus, feliz em estar na presença de Deus. Tá? Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, por mais que você tenha que abrir mão de muitas coisas, tá? Abrir mão até daquilo que você desejava para agradar a Deus, nós fazemos isso entendendo que a vontade de Deus é boa para nós. A vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus ela é agradável. A vontade de Deus ela é perfeita. E uma vez que nós entendemos isso, nós fazemos com alegria a obra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe a sua aula, que você tenha uma ótima aula abençoada e que esse tempo que ficamos juntos aqui sirva para a sua aula, sirva de proveito para você. Que Deus continue te abençoando e é um prazer, uma alegria estar falando aqui, me dirigindo a vocês pelo canal do pastor Edivaldo Bueno. Curta aí o canal, comente, enfim, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.